Brasil perde um grande jornalista. O jornalista brasileiro, mais particularmente o Jornal do Brasil, perderam neste domingo 18 um de seus grandes expoentes, o piauiense de Biripi, Moacir Andrade, faleceu ontem à noite aos 85 anos, após uma sucessão de contratempos iniciados em abril. Quando teve um infarto e precisou colocar um stent, recebeu alta mais 3 dias. Depois, uma infecção urinária forçou uma nova internação de volta a Tijuca, onde morava sozinho. Teve problema no intestino, internado na véspera de receber alta, contraiu a Covid e foi entubado por 15 dias, mas não resistiu. O sócio da Associação Brasileira de Imprensa, Moacir Andrade, colaborou por muitos anos na revista Novos Rumos do PCB, no GB, onde chegou em 1967 para trabalhar como arquivista do Departamento de Pesquisa e Documentação, e teve como companheiro o jornalista Fernando Gabeira. Exerceu seu ofício ao longo dos 37 anos, numa carreira tanto produtiva como eclética. Foi supervisor de documentação, redator e subeditor na equipe de Roberto Quintais. Especialista em música popular, conhecia o fundo de todos os gêneros. Foi logo requisitado para trabalhar como redator do Caderno B, onde atuou no período da ditadura e da efervescência cultural no país. No B, onde era subeditor de Humberto Vasconcelos. Conheceu sua segunda mulher, a jornalista Mara Cabaleiro, com quem casou em 1976 e teve 2 filhos. O jornalista Miguel Cabaleiro, o Globo, e Bárbara, do primeiro casamento, nasceu Tesla, com em breve marcante passagem pelo Jornal da Tarde nos anos 70. O tricolor Moacir, como era conhecido na redação, voltou ao GB nos anos 80 como redator da editora de esporte na gestão de Oldemário Touguinho. Eclético, Moacir Andrade foi ainda redator da editora de política da Primeira Página e organizador dos artigos de terceiro na página de opinião do GB. Nos anos 90, recordar a editora Regiane Zappa. Resgatei ele da pesquisa e Moacir voltou a escrever no Caderno B. Matérias sempre sensacionais, sabia tudo de MPB. Grande crítico, parceiro maravilhoso no B, grande caráter. Quando o controle do GB foi vendido para Nelson Tanure em 2001, atuou como secretário gráfico e fazia relatórios diários. Deu no GB com uma espécie de ombudsman, sempre generoso e atencioso com os textos dos colegas, mesmo quando tecia reparos. Débora do Mar, que trabalhou sob suas ordens muitos anos no Caderno B, nunca esqueceu a lição de Kid Moacir. Ele descartava a expressão, já que sugeriu simplificar com um país. A editora do Caderno B, na volta do Jornal do Brasil às bancas em 2018, Débora do Mar lembra das feijoadas na casa de Moacir e Mara, em Ipanema. Iguaria era só o pretexto para um verdadeiro sarau, que começava de dia e se estendia à noite, adentro, avesso à praia. Jamais punha os pés na areia. Quando muito, sobereava um uísque no calçadão ou em um bar da praia. A noite era um ambiente perfeito para Moacir, e seu ponto preferido eram as mesmas de Lamas, no Flamengo, quando se fumava e bebia à vontade. O filho Miguel lembra que o pai abandara o cigarro há mais de 30 anos e o álcool há 2 décadas. O que animava a presença de Moacir Andrade na noite, nunca roda de amigos,
era trocar de experiência e visões de um mundo cristiano e a Jus conviveu com a Moaça por 11 anos no GB e no Contenário Lamas tivemos noites e madrugadas de primeira recordar Romildo Guerrante conviveu com ele uns 20 anos no GB e resume o colega era suave. Estívamos juntos a maior parte do tempo no copydesk da primeira página. Participava de uma mesa animada quase toda noite de Lamas. Acho que ele foi o último desses conversadores da noite e nos deixa. Profundo conhecedor do samba, o Império Serrano era uma escola do coração. Foi várias vezes jurado dos desfiles na Sapucaí, quando a Prefeitura do Rio selecionou escritores e personalidades para escrever sobre diversos bairros da cidade nos anos 90. Projeto em parceria com a editora Halume do Mara. O cartunista Jaguar escreveu sobre Ipanema. Coube a Moacir Andrade descreve a Lapa e seus ecléticos frequentadores de um século atrás, como Madame Santan e o poeta acadêmico Manuela Bandeira Moacir. Também organizou A Vida Continua, a trajetória de Wilson Figueiredo, que completa as memórias do ex-editador de opinião do GB. Ele não perdia os encontros dos ex-GB realizados na Fiorentina, no Leme, com que estava ao lado do fotógrafo Evandro Teixeira, na comemoração dos 80 anos do ex-editor Alberto Diniz, no último encontro do ex-GB, em 2019, na Taberna da Glória. Pude também trocar amáveis palavras com Moaça. Vais em paz, companheiro. Queiroga afirma que o Brasil está distante de pôr fim à pandemia e defende alternativas terapêuticas. O ministro da Saúde acredita que o país ainda tem uma longa jornada a cumprir em relação à pandemia, especialmente pela chegada de novas variantes em território brasileiro. Além da vacinação, Queiroga defendeu alternativa para tratamento terapêutico. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta segunda-feira, 19, que o país precisa acelerar a campanha de vacinação, pois o Brasil ainda está distante de pôr fim à pandemia. Neste momento, o que nós precisamos acelerar a nossa campanha de vacinação e o que nós temos feito, os resultados já começam a aparecer na redução do número de casos, redução das internações, menor pressão sobre o sistema de saúde, mas nós ainda estamos distantes de pôr fim à pandemia. Existem desafios como, por exemplo, o enfrentamento da possível variante desse vírus, disse Queiroga no acordo com o UOL. O ministro também chamou a atenção para a variante Delta do coronavírus, originária na Índia, que chegou ao país com ao menos 97 casos. A variante Delta, que tem sido diagnosticada em outros casos no Brasil, ainda não são tantos, mas não quer dizer que só tem esses que foram diagnosticados, né? Então é por isso que nós devemos manter a nossa campanha de vacinação fortemente, como está seguindo vencer a Covid-19. Queiroga completou declarando que é preciso achar outras formas para combater o coronavírus além da vacina. Outras pessoas vão continuar a apresentar a Covid-19 mesmo fora do ambiente pandêmico, então é necessário ter alternativas terapêuticas, disse. Hoje, 19, o Brasil confirmou mais de 939 mortes e 33.696 casos de Covid-19, totalizando 542.262 óbitos e 19.372.820 diagnósticos da doença, informou o consórcio entre secretarias estaduais de saúde e veículo de imprensa. Entretanto, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.244, em menor registro desde o dia 1º de março, quando estava em 1.223. Em comparação média de 14 dias, através da variação foi de 19% e aponta tendência de queda com a agência Sputnik Brasil. Desmatamento na Amazônia aumenta 51% nos últimos 11 meses. A Amazon apontou que a devastação
é a maior dos últimos 10 anos. Um estudo do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Amazon, revelou nesta segunda-feira 19 que a Amazônia Legal brasileira registrou 8.381 km² de desmatamento no acúmulo dos últimos 11 meses, entre agosto de 2020 até junho de 2021, maior devastação para o período em 10 anos. O número significa também um aumento de 50% em relação ao período anterior de agosto de 2019 de julho de 2020, quando a devastação do bioma foi de 5.533 km². Segundo o relatório, o Amazonas perdeu em junho deste ano uma área da floresta de 926 km², território quase 3 vezes maior do que a cidade de Fortaleza. O pesquisador do Amazon, Antônio Fonseca, explicou que o desmatamento registrado no primeiro semestre de 2021 é o pior da última década. As áreas desmatadas em março e maio foram as maiores dos últimos 10 anos para cada mês. E se analisarmos apenas o acúmulo em 2021, o desmatamento também é o pior da última década, explica. Os dados apontam ainda que o calendário de desmatamento na Amazônia deve fechar em alta em junho deste ano para acompanhar o início do período de chuva no bioma, e a análise é feita de agosto de um ano até julho do ano seguinte. Ainda de acordo com o Instituto, 61% da devastação registrada no período aconteceu em terras privadas ou sob diversos estágios de posse. Já a restante foi em assentamento, 22%, e unidades de conservação, 13%. Somente 2% ocorreram em terras indígenas. A destruição da floresta segue avançando pelo Pará e pelo Amazonas, primeiro e segundo estado do ranking dos que mais desmataram em junho. Junto eles somaram 568 km² de área devastada, 61% do registrado nos 9 estados no Amazônia Legal com a agência ANSA. A OMS fecha acordo para produzir 4 milhões de testes de Covid-19. A Unitaid, agência que pertence à Organização Mundial da Saúde, OMS, assinou um acordo com um laboratório brasileiro para a produção de testes rápidos da Covid-19 de alta qualidade que serão distribuídos na América Latina e na África. O médico sanitarista e gerente técnico da Unitaid, Draurio Berreira, reforçou a importância da medida. É um projeto importante para dar autonomia ao Brasil e à América Latina para fornecer um quantitativo necessário de testagem ao país e região para poder prevenir a doença, disse em entrevista à CNN Brasil nesta segunda-feira 19. Ele reforçou que o combate à Covid-19 passa por detectar os casos e isolá-los sem instrumentos de diagnóstico ficar difícil o controle da pandemia. Inicialmente, a Vama Diagnóstica, que tem base na cidade de São Carlos, em São Paulo, deve iniciar a produção de 50 mil testes, com a projeção de chegar a 4 milhões mensais. Segundo Draurio, eles serão de baixo custo, de até $2 por teste. O sanitarista destacou que a transferência de tecnologia começará a ser realizada com a empresa que assinou o acordo após vencer a licitação e há protocolos que serem seguidos. Tudo passa pela aprovação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pode levar alguns meses até que sejam validados, mas a expectativa é de que até o final do ano ou começou em 2022, os testes estejam disponíveis, completou o médico. A Anvisa autoriza estudo clínico de medicamento contra a Covid-19. O estudo é de fase 3 e avaliará a eficácia e a segurança de substâncias em participantes ambulatoriais do sexo masculino com Covid-19 de leve e moderada. Nesta segunda-feira 19, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa autorizou a realização de um estudo clínico para avaliar a segurança e eficácia do medicamento
prosalutamida e na redução da infecção viral causada pelo novo coronavírus e no processo inflamatório provocado pela Covid-19. O estudo é de fase de 3 e avaliará a eficácia e a segurança de substâncias em participantes ambulatoriais do sexo masculino com Covid-19 de leve a moderada. O estudo é patrocinado pela empresa Suzuki Farmacêutica, sediada na China, e será realizado na Alemanha, Argentina, África do Sul, Ucrânia, México, dos Estados Unidos e Brasil, onde participarão 12 voluntários do estado de Roraima e 38 de São Paulo. Neste domingo 18, o presidente Jair Bolsonaro disse que pediria estudos sobre o uso do medicamento no Brasil. Concurso ANM com 40 vagas na área de mineração e autorizado. Salários e outros detalhes devem sair no edital a ser publicado nos próximos meses. O Ministério da Economia, via Secretaria Espacial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, autorizou hoje, 19, o concurso público da Agência Nacional de Mineração, ANM, com 40 vagas para o cargo de especialista em recursos minerais. A autorização consta no Diário Oficial da União. A divulgação do edital deve ser no prazo máximo de 6 meses a conta data corrente. O que se sabe até agora sobre a seleção: cargos especialista em cursos minerais, vagas 40. Requisito nível superior em área ser definida. Remuneração a definir. Bancada definir. Edital até janeiro de 2022. Sobre a convocação dos futuros aprovados, a publicação no DOU aponta que está vinculada aos seguintes aspectos: 1. A existência de vagas na data de publicação do edital de abertura de inscrição para o concurso público. 2. Autorização em anexo propôs da Lei Orçamentária Anual nos termos do 1º do artigo 169 da Constituição Federal e a observação das restrições impostas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. 3. A declaração do ordenador de despesas responsável quando do provimento dos cargos sobre adequação orçamentária e financeira de novas despesas à Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados. O que é a Agência Nacional de Mineração? A Agência Nacional de Mineração é uma autarquia federal sobre o regime especial criada pela Lei número 13.575, de 26 de dezembro de 2017, vinculado ao Ministério de Minas e Energia, adotado de personalidade jurídica de direito público com autonomia patrimonial, administrativa e financeira, tem sede e fórum em Brasília, Distrito Federal, e circunscrição em todo o território nacional. As principais atribuições da ANM são de regular, outorgar, fiscalizar água mineral, fósseis, lavra, pesquisa mineral, emissões dos certificados Kimberley, exploração de diamantes. Varíola dos macacos é registrada nos Estados Unidos após quase 20 anos. Pacientes moradores dos Estados Unidos veio à Nigéria. Doença pode ser fatal. Autoridades de saúde dos Estados Unidos confirmaram na sexta-feira 16 um diagnóstico de varíola dos macacos em um passageiro vindo da Nigéria, na África. O caso é o primeiro diagnosticado em quase 20 anos no país. A doença rara e grave pode ser fatal. As informações são de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, agência de pesquisa em saúde pública ligada ao Departamento de Saúde Estadual de Texas. O paciente morador dos Estados Unidos não identificado está hospitalizado em Dallas, no estado texano, seguindo isolado e com a saúde estável. O paciente viajou em 2 voos de Lagos, na Nigéria, para Atlanta, no estado norte-americano da Geórgia,
tendo embarcado em 8 de julho e chegado no dia seguinte de Atlanta para Dallas no dia 9 de julho. O CDC, porém, acredita que o risco de contágio da varíola dos macacos por meio de gotículas respiratórias, tanto nas aviões quanto nos aeroportos, sejam baixos, dados que os viajantes são obrigados a usar máscara em razão da pandemia de Covid-19. Em nota, a agência afirmou estar trabalhando com a companhia aéreas e com autoridades de saúde estaduais e locais para contactar os passageiros e outras pessoas que possam ter entrado em contato com o paciente. Além disso, o CDC comunicou avaliar o risco potenciais para as pessoas que tenham tido contato próximo com viajantes nas aeronaves e em outros locais. Tais pessoas estão sendo entrevistadas por autoridades da saúde. Temos confiança nos profissionais médicos federais, estaduais e locais que estão trabalhando para garantir que esse vírus seja contido, escreveu o prefeito de Dallas, Eric Johnson, no Twitter. O diretor do Departamento de Saúde do Condado de Dallas, Phillips Alwang, disse em nota que não há motivo para alertar em relação à enfermidade. Segundo ele, há um risco muito pequeno para o público em geral. O que é varíola dos macacos? Conforme o CDC, a varíola dos macacos está na mesma família de vírus como o da varíola, mas causa uma infecção mais branda. A doença foi descoberta em 1958, quando colônias de macacos usados em pesquisas passaram por 2 surtos da infecção. Em decorrência disso, a enfermidade recebeu esse nome. O primeiro caso em seres humanos foi identificado anos depois, em 1970, na República Democrática do Congo. Ainda segundo a agência especialista, ainda precisamos identificar onde a varíola dos macacos se esconde na natureza. Acredita que roedores, pequenos mamíferos na África, têm um papel na propagação do vírus para humanos e para outros animais florestais, como macacos. O CDC lembra que, na época, houve um grande esforço para a eliminação da varíola, cujos últimos casos natural se deu em 1977, antes de ser considerado erradicado oficialmente pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em 1980. Desde o primeiro paciente identificado em 1970, houve registro das doenças em humanos em 9 outros países do centro, do oeste da África, da Nigéria, de onde o paciente veio. Houve mais de 400 casos confirmados desde 2017. Varíola dos macacos nos Estados Unidos. Um surto da doença atingiu 47 anos nos Estados Unidos em 2003, mas não houve óbito, segundo o CDC. Essa foi a primeira vez em que a varíola dos macacos foi confirmada em seres humanos fora do continente africano. Na época, o vírus foi trazido por roedores importados da África que passaram a doença a cães da pradaria, uma espécie de roedor nativo da América do Norte, os quais são usados como animais de estimação. De acordo com a agência norte-americana, se houve outros 5 países com registro de casos em humanos, foram da África, 3 pessoas no Reino Unido e 1 em Israel em 2018, 1 em Singapura em 2019. Neste ano, além do caso identificado nas testes, houve registro de 3 ocorrências no Reino Unido. O CDC apontou que os casos não têm relação com o diagnóstico no continente americano. Sintomas contágios da varíola dos macacos. Os primeiros sintomas da doença podem ser similares aos da gripe, sendo acompanhados de inchaço nos gânglios linfáticos. Seguidamente, os primeiros sinais, as pessoas infectadas têm erupções cutâneas no rosto e no corpo. A infecção, na maioria dos casos, dura entre 2 ou 4 semanas. O CDC informou que, no caso específico de testes de laboratório mostraram infecção do paciente como uma cepa mais comum em partes da África Ocidental, incluindo a Nigéria. Infecção com essa cepa de varíola dos macacos são fatais em cerca de 1 em cada 100 pessoas, mas as taxas podem ser mais altas em pessoas com sistema imune debilitado, ressaltou o órgão.
Uma pessoa pode ser infectada com varíola dos macacos, você mordida ou arranhada por um animal contaminado ou ingerir carne de bichos selvagens de caça ou de ter contato com um animal ou produtos de origem animal infectados. Os especialistas acreditam que entre os humanos o principal modo de transmissão se dá por meio de gotículas respiratórias, por essas gotículas não circularem por mais do que poucos metros. Os cientistas avaliam que o contágio nesses casos ocorre quando existe contato próximo e prolongado com pessoas com vírus. Entenda que são mutações virais e quais os efeitos na transmissão da doença com o Covid-19. O contágio da varíola dos macacos também é possível por meio de contato com fluidos corporais, feridas, objetos contaminados. Conforme o CDC, a doença não tem um tratamento comprovado. É seguro, no entanto, a vacina contra a varíola já foi ministrada no controle de surtos anteriores, como ocorrido nos Estados Unidos em 2003. Família fica presa no alto de montanha-russa em parque de diversão no Rio de Janeiro. Veja o vídeo. Passageiros tiveram de descer por estrutura fixada ao brinquedo. Ninguém ficou ferido. Um passeio agradável se transformou em um momento de susto para uma família no Rio de Janeiro neste domingo 18. O grupo ficou preso a bordo de um carrinho de montanha-russa no alto do equipamento da Tivoli Park, na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca, por cerca de 1 hora. Segundo testemunhas, as informações são conforme a imagem divulgada nas redes sociais. Os passageiros do brinquedo tiveram de descer por estrutura fixada aos trilhos da atração, mas ninguém ficou ferido. As testemunhas relataram haver 4 pessoas no vagão, inclusive crianças. Uma pessoa que estava na fila do brinquedo alertou aos eventuais clientes sobre os perigos do parque. Se você pensou em vir aqui neste parque, pode desistir. As condições da montanha-russa são absurdas. Tem uma família lá há mais de 20 minutos parado e ninguém sabe o que fazer para liberar o carrinho. Está com algum problema mecânico, disse ela em vídeo postado nas redes sociais. O corpo de bombeiro comunicou ter sido acionado para a ocorrência às 17h14. Ao chegar ao local, as pessoas presas no equipamento já haviam sido liberadas. O Tivoli, por meio de assessoria de imprensa, informou que nesse domingo foi necessário fazer desembarque de visitantes para a escada auxiliar fixa que existe para esse tipo de ocorrência e que a família foi reiterada no brinquedo com seguranças em menos de 15 minutos. O parque ainda, no comunicado, afirmou cumprir todas as normas de segurança, mas não explicou os motivos que acarretaram o problema na montanha-russa. Veja a nota completa. O Tivoli Park cumpre todas as normas de segurança. Manutenção. Neste domingo foi necessário fazer o desembarque de visitantes por meio de uma escada auxiliar fixa existente para esse tipo de ocorrência, como padrão internacional que ocorreu em menos de 15 minutos, como previsto. A família foi retirada em segurança, trabalhando para que nossos visitantes tenham a melhor experiência sempre. Cearense, sobrevivente da queda de ônibus em Ribanceira, em São Paulo, relata acidente. Até agora estou assustado. O agricultor Túlio Souza de Almeida disse que estava dormindo no momento do acidente. Ele sofreu um sofrimento na mão e ajudou no resgate de pessoas que ficaram presas no ônibus. O agricultor cearense Túlio Souza de Almeida, sobrevivente da queda de um ônibus de turismo em uma ribanceira na rodoviária Washington Luiz, São Paulo, 310, em São Paulo, afirmou nesta segunda-feira 19, ainda está assustado com o acidente ocorrido no domingo 18. O acidente matou 3 pessoas e pelo menos 37 feridos. O ônibus tinha um destino ao estado do Ceará. Túlio Souza disse que
dormia no momento do acidente. Ele sofreu um ferimento na mão e ajudou no resgate de pessoas que ficaram presas no ônibus. Eu estava pegando o ônibus, era mais de 9 horas ainda o acidente. Eu não vi muito não, porque peguei no sono ligeiro. Depois do sono veio o acidente no ônibus, estava cheio e tinha muita bagagem em cima. Também que não deveria estar era isopor. Caixas ou pneus estavam estragados e não dava para aguentar. A viagem eu sabia que não dava para aguentar a viagem até agora. Eu estou assustado, disse. Túlio estava no Paraná e viajou até o Rio Claro para pegar o ônibus e voltar para o Ceará. Ele aguarda a chegada de uma Topic para ainda, nesta segunda-feira, 19, retornar à cidade natal. Outro cearense que estava no mesmo veículo, pedreiro cearense Cícero Rubismar da Silva, 42 anos, um dos mortos no acidente com um ônibus de turismo. Conforme Michele Silva, irmã da vítima, Cícero e natural da cidade de Ico, a 358 km de Fortaleza, e viajava com destino ao município para visitar os parentes. Ele afirma que o corpo do irmão foi reconhecido pela sobrinha na manhã desta segunda-feira 19. Ele morava em Jundiaí, viveu a vida inteira em São Paulo. Ele ia e vinha, e estava vindo para visitar a família dele, disse Michele. Ribanceira, de 10 metros. Segundo a polícia rodoviária, o acidente aconteceu por volta das 12h30, no KM 184, sentido interior. O ônibus saiu de São Paulo com 40 passageiros e ia para uma cidade no Ceará. Por motivos ainda desconhecidos, o ônibus saiu da rodovia para o canteiro lateral. Capotou na ribanceira, que tem cerca de 10 metros em relação ao nível da pista. Um homem e 2 mulheres morreram no local. As identidades deles não foram divulgadas, segundo a concessionária Eixo, que administra o trecho da pista, está liberada.